Alô? Oi, João, tudo bem? Oi, Carol, tudo bem? E aí, João? Fala, Maltique, tranquilo? Tranquilo. Hoje a gente vai de quê? Qual o tema? Então, vamos falar de home office nesses tempos de coronavírus, como você, né? Tá em casa falando Como com a gente. Tá tranquilo aqui, eu já adaptei todos os projetos pra gente poder trabalhar. A distância complica um pouco, né? Mas a gente vai fazer dar certo, tá indo bem. E não tem molezinha não, hein? Não, é o dobro do trabalho, porque para se concentrar em casa é o dobro do foco. Pois é. Então tá, então a gente vai te mandando os áudios e aí depois você combina com o Maltique pra ver a edição, beleza? Tá bom, beleza, a gente vai se falando. Valeu, abraço. Abração, gente. Tchau, tchau. Pois é, o home office também chegou à equipe do Ao Ponto. O João Guilherme Lacerda, que você acaba de ouvir, que nos ajuda todos os dias a fazer o podcast, tem uma situação familiar que exige maior cautela e por isso ele está trabalhando de casa. Como a regra é evitar lugares cheios de gente nesse período, muitas empresas estão se adaptando para preservar a saúde dos funcionários. Uma das medidas é o trabalho de casa. Essa condição não impede de fazer as suas atividades, muito pelo contrário. Aliás, o Globo tem adotado como uma política o home office sempre quando ele for possível. A lógica é, quanto menos gente dentro da empresa, menor a chance de transmissão do coronavírus. A gente se preparou, usou a tecnologia e os próximos episódios serão feitos numa ligação direta entre a redação, onde eu e a Carol estamos neste momento, e a casa do João Guilherme. E daí, discutindo como resolver essa questão, a gente decidiu fazer um episódio sobre o home office nesses tempos de coronavírus. Ele pode afetar um pouco a produtividade, exige adaptações, mas pode sim ser uma boa solução. Eu sou Carolina Moran, estou aqui com Roberto Maltique e no Ao Ponto desta quarta-feira, a executiva de Recursos Humanos, Patrícia Santos, dá dicas sobre como tornar o home office produtivo. Explica questões simples, mas importantes, como, por exemplo, como lidar com as crianças. Já o infectologista Edmilson Migovski explica como devem proceder as pessoas que, como eu e o Maltique, precisam sair para trabalhar, especialmente os cuidados com a higiene. Fique com a gente. Patrícia Santos, executiva de Recursos Humanos. Vamos começar fazendo uma espécie de um guia, né? Guia prático para ter um home office produtivo. O que a gente precisa? Adoro. Gente, primeiro, para o home office ser produtivo, tem que ter um planejamento. Planejamento do dia, ou da semana, ou do mês. Cada um faça o seu planejamento do jeito que entender que consegue. Mas é importante pensar nas atividades que vai fazer e no que precisa para que essas atividades sejam bacanas. Eu tenho uma consultoria de RH e a gente já trabalha home office 2 vezes por semana. E eu me programo para ter um Wi-Fi bacana, o computador que funcione, um fone de ouvido em que eu possa fazer reuniões online com os meus clientes, falar com os meus funcionários. Então, eu também tenho que pensar no software que atende essas reuniões online, que dê um suporte. Então, é bacana fazer esse planejamento e pesquisar as ferramentas que vão contribuir para que o trabalho flua, né? Agora, como é que a pessoa faz o planejamento da divisão do tempo, Patrícia? Porque eu tô vendo alguns amigos meus privilegiados que estão já em home office e postando assim, das duas uma, ou que estão com dificuldade para se concentrar, ou que estão trabalhando muito mais em casa. Gente, eu não paro de trabalhar, tô trabalhando 12 horas por dia, eu tô meio... A pessoa fica meio assim em pânico, né? Isso é muito comum. Ainda mais difícil, eu acho, quando você tem crianças. Imagina eu que tenho 4 filhos, Carol. Você imagina a situação. Então, amarra no pé da cama? Como é que faz? Então, você começa o dia, isso é uma coisa legal, assim, né? Planejar o dia, acordar no horário que você costuma acordar, tentar ao máximo manter a rotina. O que eu tô fazendo? Vamos tomar café com as crianças e explicar. O horário do trabalho da mamãe vai ser o horário que vocês vão estudar. E todo mundo tem que ficar quietinho, todo mundo tem que se ajudar. E aí coloquei eles pra fazer, porque os maiores, eles têm lição de casa que a própria escola mandou. Isso é uma coisa legal. Tem grupos de mães que estão se organizando para que, se a escola não tivesse mandado lição, inventar a lição para eles estudarem, ficarem concentrados. E aí fazer a pausa para o almoço. A única diferença é que, por exemplo, a gente está fazendo 2 horas de almoço para dar tempo de preparar a comida, já que a senhora que trabalha comigo também não vai estar lá para fazer a comida, para fazer a limpeza da casa, essas coisas.
E aí eu vou ter que revezar com o meu companheiro, né? E aí à tarde ele vai pra brincadeira com as crianças e eu volto pro meu expediente de trabalho. Deu horário, encerrou as atividades. E é isso, assim, o grande segredo do home office é disciplina e organização. Encerrou as atividades, aí vamos brincar, vamos assistir um filme, uma série, qualquer outras coisas. E daí dá 9 horas, 10 horas as crianças dormem e a gente também. Tem que pensar numa rotina que tenha essas pausas, esses marcadores de horário, porque a maioria das pessoas estarão no horário comercial, entre 9 e 18. Mais que isso é desgastante e afeta a nossa saúde emocional. É importantíssimo planejar o dia. Agora, a maioria das pessoas mora em apartamentos pequenos, né? A gente não tem muito espaço para compartilhar as atividades. Existe alguma dica para a gente achar esse espacinho, mesmo num ambiente menor? É o que não pode sair de casa, né? Ficar lá na área comum do condomínio. Não tem o que fazer, né? Se você tiver quarto, sala, cozinha e banheiro, se tranca no quarto. O ambiente mais silencioso que você tiver vai ser o mais seguro, o que vai contribuir melhor para sua concentração, para você executar o trabalho de uma forma bacana. Agora, se é um espaço único, tem que tentar negociar com a família. De todas as formas, buscar um canto, que seja numa mesa e cadeira, um espaço onde se come, ou no próprio sofá, negociar e falar, gente, olha, nesse horário aqui eu tenho que parar para trabalhar. E tentar ajustar ao máximo. Agora, para as empresas é um desafio também, né? Porque é claro que algumas já estão adaptadas a trabalho remoto e tudo mais, mas para outras é uma novidade muito grande, né? Nesses primeiros dias pode ser um pouco confuso. Sim, para as empresas é um desafio grande e é papel do gestor, do RH, da alta liderança, informar os profissionais, os funcionários, que a gente tem que buscar os mesmos resultados, a cobrança do profissional vai ser igual, não é porque você está em casa que o chefe vai deixar de pedir relatórios, pedir coisas, porque está em casa, não vai ter a maioria, né? Não tem uma flexibilidade de cobrança de atividades. Você vai seguindo, adaptando as suas atividades, mas as entregas têm que acontecer, exceto para alguns tipos de empresas que, sei lá, quem trabalha na rua não tem como, né? Mas a maioria das empresas, a gente trabalha aqui com grandes multinacionais, indústria farmacêutica, indústria de cosméticos. Então o administrativo está inteirinho em casa. Agora, Patrícia, qual é a dica para quem não consegue fazer home office? Como se usar esse tempo disponível para criar, para se desenvolver e eventualmente voltar com novas ideias? É exatamente isso que eu ia falar. A dica para quem não consegue, porque, por exemplo, mesmo se a pessoa for criar um e-commerce, começar a vender pelo Instagram, pelas redes sociais, como é que entrega o produto? Né? Já que tá tudo fechado, tudo parado. Mas criar um canal de comunicação com esses clientes para que quando eles voltarem, as encomendas estejam em ordem, contar mais de características do produto, pensar em conteúdos que não deixem o cliente esquecer de você. Tentar ao máximo aproximá-lo para que as vendas não caiam tanto. Usar o seu conhecimento, o seu tempo para manter o relacionamento com o seu cliente é fundamental. Não é férias, né, gente? Não vai achar que, vou maratonar nas minhas séries prediletas, não sei o quê, que vai dar certo, porque você vai deixar de conquistar alguns clientes nesse período que poderiam lembrar da sua marca. Eu, por exemplo, ganhei de aniversário algumas roupas que eu precisava ir na loja trocar. A loja me mandou uma mensagem via WhatsApp ontem, perguntando quais os tamanhos que eu gostaria, que ela já vai deixar separado, para quando a gente estiver liberado, né, para ir até a loja, ou se eu quiser, ela me envia via correios assim que tiver passado a crise. Então eu achei esse comportamento dela assim tão delicado para agradar o cliente, sabe? Porque eu tinha ido lá, eu fiz um cadastro, falei que eu iria trocar quando eu comprei, né? E ela me mandou essa mensagem, ou seja, ela não fica parada e eu também não vou deixar de ter um relacionamento com essa marca. Então acho que isso é importante também.
E a gente sabe, né, Patrícia, que na verdade a gente está falando de home office, mas é um privilégio ainda para poucos, né? A maioria da população não tem acesso ainda a home office ou trabalha em empregos informais, o que é mais grave ainda, se não trabalhar não recebe. E aí fica complicado, né? É triste. Eu tô vendo algumas medidas econômicas para apoiar essas pessoas, mas nos grupos que eu tenho também de WhatsApp com mães, com amigos, a gente tem visto as pessoas mantendo salário da diarista, por exemplo, que ela não vai trabalhar, mas também não vai deixar de pagar, da manicure, por exemplo, sabe, dessas pessoas autônomas que têm um atendimento, às vezes residencial ou às vezes muito autônomo, para elas não deixarem de receber, e aí quando a gente voltar, elas também restabelecerem os serviços, né? Então tem gente que tá fazendo pacotes com desconto. A gente tem que aproveitar esse momento, Carol, para se reinventar, para tentar ao máximo fazer com que não afete tanto as pessoas e o dia a dia, e pensar também nos profissionais liberais, principalmente os que estão próximos a gente, já é uma coisa muito bacana, assim, sabe, para alcançá-los. E acho que é legal também dizer, Carol, Roberto, que a legislação permite trabalho à distância, que isso não interfere no salário, nos benefícios das pessoas. Tem empresa que tem uma consciência de responsabilidade social e vai pagar vale transporte, vale refeição normalmente, mesmo que a empresa pense, mas a pessoa não vai vir trabalhar, eu vou pagar vale transporte? Sim, porque é um direito dele, ele acumula para quando ele voltar puder usufruir, né, usar. A gente não tem legislação, porque óbvio, né, não é uma situação prevista, que diz se a empresa não deve pagar. E aí a orientação que a gente tem como RH é que as empresas paguem normalmente. Patrícia Santos, executiva de recursos humanos, muito obrigado pela sua entrevista, um abraço e boa semana. E bom trabalho, né? Vamos trabalhar. Muito obrigada. Tchau, obrigada. As férias de todos os profissionais de saúde do estado de São Paulo foram canceladas e os pedidos de licença foram suspensos. Todos vão ser mobilizados para ajudar no combate ao novo coronavírus. Doutor Edmilson Ligovski, a gente já falou sobre como fazer o home office. E quem não pode, como a gente, como o senhor, quais são as principais dicas? Redobrar o cuidado com a higiene pessoal, isso é fundamental, mantendo a higiene boa das mãos, passando álcool a 70%, quantas vezes você sentir necessidade, quando você tocar algum objeto, você tem que fazer a higiene das mãos, porque automaticamente você vai levar as suas mãos aos olhos, boca e nariz, e acaba se contaminando. Tem pessoas, né, como são vocês, jornalistas, que levam informação atualizada para a população. E nós, profissionais de saúde, no meu caso médico, nós temos que manter, né, a nossa saúde intacta para realmente continuar prestando atendimento à população. E aí tem uma coisa, né, quanto maior o número de pessoas em casa, menor a chance que eu, médico, que tenho que sair para trabalhar, eu tenho de adoecer. Então é algo muito importante que todo mundo seja solidário nesse momento para diminuir sim o número de pessoas enfermas, para evitar a sobrecarga e o colapso que vai acabar ocorrendo nos hospitais públicos e privados se muitas pessoas adoecerem ao mesmo tempo. Doutor, para além dessa higiene individual, né, de limpar as mãos, que todo mundo já sabe, é importante higienizar também a área de trabalho, tem outras dicas? Ou, por exemplo, às vezes desce todo mundo junto para almoçar. Isso é complicado também? Melhor fazer as refeições um pouco mais isolado? O que a gente pode fazer para tentar reduzir o risco? É exatamente isso, quer dizer, evitar as grandes aglomerações. Não só você vai escalonar o horário do lanche, do almoço, do café, como também seria ideal que a chefia escalonasse a entrada. Então, um grupo entra às 8, outro grupo entra às 9, outro grupo entra às 10, porque você faz com que as pessoas possam, né, pegar o transporte público em momentos de menor aglomeração. Né, manter o horário usual de entrada e de saída nesse momento, para aquelas pessoas que são obrigadas a trabalhar, é algo que tem que ser pensado, tem que ser mudado para facilitar a vida das pessoas. Passageiros do transporte público mudaram um pouco o comportamento por causa do coronavírus. Alguns deixaram os ônibus para andar mais a pé mesmo. Mas quem precisa ir para um lugar mais longe não tem como escapar. E outra coisa também, né? Aí eu acho que parte do setor público, que é obrigar
um aumento do número de transportes para poder fazer com que os ônibus não fiquem tão cheios assim. Porque não adianta você cuidar da sua mão se você está no metrô, no trem muito cheio, uma distância inferior a meio metro, essa é a realidade, as pessoas ficam aglomeradas, todas encostando umas nas outras, e um espirro, uma tosse pode contaminar. E esse vírus pode ficar no ar, né, aí por algumas horas. Então, aquele espirro que eu dei meia hora atrás pode contaminar alguém que vai entrar meia hora depois. Então, realmente é algo preocupante, já que é um vírus muito contagioso. Dentro desses ambientes relacionados à saúde e atendimento de pacientes, quais são os cuidados adicionais? De novo, nesse caso, no ambiente hospitalar, os médicos, os enfermeiros, técnicos, enfim, todas as pessoas do hospital vão usar máscara para poder evitar que haja um contágio direto, vão fazer uma boa higiene das mãos. Claro, não há necessidade de luva. Eu tive que viajar ontem e vi um monte de gente no aeroporto de luva, uma bobagem, né? Porque você bota a mão com a luva nas coisas e bota a luva na cara, você vai se contaminar. A máscara também, a princípio, em ambientes abertos, é uma bobagem para quem não tem sinal nenhum sintoma, mas numa situação de transporte com grandes aglomerações ou no ambiente hospitalar, pode ser sim indicado para evitar o contágio, né, a contaminação das instituições de saúde. Inclusive tem nesse momento um médico internado grave, né, ciência respiratória no Rio de Janeiro e com esse Covid-19. Mas, assim, cada caso tem que ser avaliado de uma forma individualizada para minimizar risco. E se você puder realmente evitar os transportes públicos e redobrar o cuidado com a higiene das mãos, é uma medida interessante, principalmente se você fizer parte desse grupo de alto risco ou se você tiver contato com um grupo de alto risco dentro de casa. O que é grupo de alto risco? Pessoas com mais de 60, 70, 80 anos de idade, pessoas com alguma doença pulmonar crônica, pessoas com alguma imunodeficiência. Então, as doenças crônicas, né, uma vez que você se infecte com esse coronavírus, pode ter um quadro mais grave, com maior percentual de internação e maior possibilidade, infelizmente, de morte. Agora, doutor, algumas pessoas vivem uma situação, é o meu caso, o caso do Maltic, não sei se é o caso do senhor. Eu não tenho como deixar de trabalhar, mas tenho pessoas na minha casa que estão dentro de casa, né, que não estão saindo para trabalhar. Mas vivemos na mesma casa. Dá pra gente tentar fazer alguma separação dentro de casa? Quem tá indo pra rua ficar num quarto mais isolado, não usar os mesmos talheres, isso adianta de alguma forma? Eu acho que como você tem uma fase que é pré-clínica, que você não tem sinais e sintomas, eu acho que vocês, por reduzir o risco de quem ficou em casa por questões de ter um potencial mais grave, é interessante. Por exemplo, a minha mãe tem 82 anos de idade, meu pai tem 83, estão em casa os dois. Eu vou visitá-los, eu estou na rua, eu não vou abraçar meu pai, não vou beijar, eu vou manter uma certa distância. Que distância seria essa? Eu estou assintomático, né? Mas eu tenho o potencial de estar doente. 1,5 metro de distância, pelo menos. Não compartilhar copo, canudo, xícara, talheres, como você mesmo citou. E aí a ideia é você redobrar a atenção. Nessa mesma casa, você morando, o ideal é que cada um tenha a sua própria toalha de rosto, toalha de banho, o seu sabonete líquido, ok, você pode até compartilhar, mas que tenha frasquinho de álcool pela casa, para que a gente possa intensificar o cuidado com as mãos e também, eventualmente, fazer uma limpeza da mesa onde você sentou, tocou. E se puder, dentro de casa, delimitar o território, até que você faça isso com uma fita adesiva no chão, não é mau negócio. Você meio que limita a circulação daquela pessoa enferma ou daquela pessoa de alto risco que você quer minimizar o risco de contato. Então, é muito interessante atentar para esses cuidados. Porque se você você convive, dorme no mesmo quarto que alguém e você está doente, a quantidade de vírus que essa pessoa vai receber é maior e a tendência seria ter uma doença de maior gravidade. Doutor Edmilson Migovski, muito obrigada pela participação. Até a próxima. Muito obrigado, bom trabalho. Até a próxima.
Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando que todo o material de utilidade pública de serviço relacionado ao coronavírus está disponível para todos os leitores, não precisa ser assinante. A captação do áudio é do Maurício Belli e a edição é do João Guilherme Lacerda, editando de casa, né, João? Editando de casa, mas sem deixar a peteca cair, né, Maltic? Abraço. Tchau. Até mais.